Olá, meus amigos, estamos iniciando o programa Conexão de hoje. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre a cultura do cancelamento. É uma cultura que tem, vamos dizer, um assunto muito presente hoje, né? Com essas mídias, com toda essa internet, todas essas mídias, a gente vê essa cultura do cancelamento cada vez mais forte na sociedade, né? E para falar sobre cultura do cancelamento hoje aqui na Conexão, eu estou com o pastor Cícero Diniz, o nosso pastor do Rocha. Pastor Cícero, então o senhor está na Rocha, né? Sim, senhor. Está na Rocha, literalmente na Rocha. Literalmente. Né? Seja bem-vindo ao programa Conexão. Obrigado, pastor. Vai ser uma honra estar aqui com vocês e acrescentar naquilo que eu puder, né? Deus vai honrar. Em nome de Jesus. A cultura do cancelamento. É isso aí. Bom, a gente também, para falar sobre esse assunto, nós também trouxemos aqui o Bernardo Batista, que é a segunda vez já, né, pastor Bernardo? É verdade, pastor. É uma honra estar aqui novamente nesse programa abençoado e estamos aqui para ajudar no que der e vier. O que der e vier, olha aí, hein? No nosso programa não tem cultura do cancelamento. O que der e vier, a gente vai estar aqui, não vamos cancelar nada. Não vamos cancelar nada, vamos cancelar o diabo, né? Né, pastores? Vamos cancelar a gente cancela, a gente né? cancela de tudo, né? Só ele. Só ele mesmo. Amigos, nós vamos usar uma matéria sobre esse assunto. Essa matéria vai trazer, assim, vai iluminar bastante, clarear bastante, para a gente poder falar, então, sobre esse tema que é tão atual, a cultura do cancelamento. Vamos ver essa matéria. Na era das redes sociais, temos o chamado Tribunal da Internet, que se acha responsável por ditar o que é certo e errado, cancelando pessoas por não gostarem de alguma atitude ou comentário. Em 2020, a historiadora Lilia Schwartz, pesquisadora brasileira, foi mais uma vítima da cultura do cancelamento. Alvo de críticas e diversos ataques após comentar o filme Black King da cantora e atriz Beyoncé, Isa e Ícaro Silva foram algumas das personalidades que teceram comentários negativos sobre a antropóloga, que enfrentou também a desaprovação do público da internet. Se você já foi julgado ou criticado por expor determinada opinião que não agradou a alguém e, consequentemente, foi excluído da conta ou perfil do usuário, você foi vítima da cultura do cancelamento. Esse distanciamento forçado pode gerar inúmeros danos ao indivíduo, podendo ser consequências físicas, a perda de seguidores das redes sociais e danos psicológicos como a depressão e a ansiedade. Que coisa! A gente vê aí pela mídia, pastores, que até pessoas que já estavam tão acostumados com a mídia, né? Ali, de repente, por uma posição política ou algo do tipo, os seus seguidores então não concordam, cancelam e já vimos casos até de pessoas se suicidando, já tivemos casos de pessoas até se suicidando por causa do cancelamento. Então é muito grave essa situação e é bom a gente falar sobre esse assunto, né? Mas vamos lá, eu queria ver com vocês o que significa esse termo cancelamento. O que vocês poderiam acrescentar e o que significaria esse termo cancelamento? O termo cancelamento, ele se refere à questão de uma pessoa receber um boicote. Ela expõe ali uma opinião dela, ela coloca alguma coisa que ela entende que aquilo ali, para ela, é uma verdade, só que alguém entendeu que não, e dentro da opinião dele, não é não, e ele vai expor aquilo ali para que outras pessoas também pensem do mesmo jeito que ele. Começa a boicotá-lo e assim, sair da rede dele, não seguir mais. Trazer esse cancelamento. Não vamos excluir essa pessoa totalmente. E aí outros entram naquele caminho e faz a mesma coisa. Pastor Bernardo, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Sim, senhor pastor. A questão do cancelamento também seria uma aversão, uma forma assim de a pessoa estar sempre contra aos comentários, ideias, posicionamentos. Até porque pela mídia fica mais fácil, né? Você Isso. não está face a face, né? Então você chegar ali e falar assim, não concordei contigo não, por causa disso, assim, assim, assim. Aí de repente começam a fomentar isso na mídia e de repente ela até é excluída de lá, tem que ficar fora da rede social por um tempo, aí a rede social exclui ela de lá. Enfim, é uma coisa bem séria, né? E vira e mexe, não seria só questão de não concordar. Seria algo mais contundente. Um boicote, por exemplo, como o senhor falou. Sim, senhor. É bem sério, então. E vira e mexe, pastor, a gente também está lidando com pessoas com ódio, com raiva, com uma ira dentro de si, aí ela aproveita esses temas para começar a disseminar toda a sua raiva, insatisfação, e às vezes por um simples comentário, um simples posicionamento político, se nós
vivemos num país democrático, um país assim livre, ela não aceita certos posicionamentos. Qualquer coisa que ela fala vai gerar uma certa polêmica, uma certa divergência. Né? Uma certa divergência. Entendi. Aí começa esse tal do cancelamento, né? Eu pensei assim nos termos bíblicos, né? A gente vê o apedrejamento no passado, né? Porque a gente vê isso, a pessoa começa a ser apedrejada, né? Começa. Com palavras e com sanções mesmo, com penalidade, né? A pessoa é penalizada, ela é retirada da rede social onde ela se apresentava, ela vai ter que ser retirada. Empresas passam a boicotar, como o pastor falou. Fazer um boicote. Deixam de seguir, ou deixam de comprar, deixam de fazer a sua contribuição, o seu patrocínio, abandonam o patrocínio. Então, é muito grave essa situação. A gente vê também dentro de um contexto bíblico que João e Pedro ali pregando ali, né, gerou uma ira ali dentro do coração daquelas pessoas, dos capitões, do templo, dos sacerdotes, que mandaram logo prender, porque eles pregavam acerca de Jesus. Então, eles foram ali, naquele momento, eles foram cancelados. Né? Não, se você for ver o termo bíblico antigo, mesmo sem as redes sociais, a gente vê que essa cultura, ela já vem com uma outra roupagem, mas ela já vem de longa data, né? Vamos lá, o cancelamento pode, pastores, em algum momento, ser positivo? Eu queria ver se vocês entendem dessa forma. Seria o caso do cancelamento, em algum momento, né, poder ser, então, positivo? Eu acho que não, pastor. Não? Porque dependendo de como está o psicológico de quem vai ser cancelado, isso pode gerar uma consequência. Até o senhor falou no início aí que pode gerar um morte, suicídio. Já aconteceu. Sim, aconteceu. Estava vendo esses dias que um filho de uma cantora secular, o filho, porque postaram uma foto dele ali, com uma outra pessoa, e ele viu aquilo ali, ele foi para as redes sociais se explicar, para mostrar que não era aquilo que o mal intencionado colocou e não gerou a repercussão que ele queria, que era, olha, eu estou explicando que não é isso. E passou um tempo, ele foi lá e tirou a sua vida. Quer dizer, um garoto de 16 anos fez isso. Então, não é um posicionamento que vai trazer algo positivo. Pode ser que sim, dentro da questão ali, que seja tratada ali do cancelamento. Assim, eu ainda estou... Vamos lá, deixa eu ouvir o Bernardo primeiro, pastor Bernardo. O que o senhor acha? O cancelamento pode, em algum momento, ser positivo? Pastor, eu concordo com o pastor Cícero, eu creio que não, porque quando a gente tenta refrear, a gente não dá liberdade para a pessoa se expressar, dar uma opinião, ainda que venha a ser contrária, às vezes debatendo, conversando, a gente se entende, a gente começa a expor ideias, opiniões, e aí a gente chega a um certo consenso. Mas de cara já dizer, eu não aceito isso. De cara dizer, você está errado. De cara você já começar a frear, a podar, isso implica uma série de consequências que são desastrosas para a vida do ser humano. Tá, vamos lá então. Digamos que uma pessoa vá para o YouTube, num canal, e essa pessoa começa a disseminar uma aversão a um grupo, por exemplo. Então ela vai lá e ela vai encontrar gente que vai falar a mesma voz que ela, né? E vai encontrar os prós, os que são a favor e os que são contra. Mas digamos que ela está lá e ela vai para o canal e ela começa então a fomentar um ódio por um grupo. Digamos a gente, por exemplo, os pastores evangélicos, ou um outro grupo, homossexual, ou um outro grupo. E eles então começam a disseminar o ódio ali. Não seria positivo cancelar essa pessoa? Eu vejo que sim também. Entendeu? Eu vejo que sim também. Só que nesse caso, pastor, aí já as próprias redes sociais, a política mas interna... é um cancelamento. É um cancelamento. É um cancelamento para que não se alastre uma coisa pior. Sim, Agora cancelamento... Eu entendi isso aí. Eu entendi seu ponto de vista, o ponto de vista de vocês. Eu entendi perfeitamente. Mas isso é um cancelamento. Ele vai cancelar aquela pessoa não vai poder se expressar mais, porque ela feriu o código ali. Né? Exatamente. Ela feriu o código e com aquela atitude dela, ela pode fomentar um ódio tão grande que pode levar até pessoas à morte. Né? Eu lembro há muitos anos atrás, antes de todas essas redes sociais, né?
de uma pessoa que apareceu num bairro e tiraram foto da pessoa e colocaram no WhatsApp, que tinha começado o WhatsApp lá atrás e o Facebook, né? E colocaram a foto dessa pessoa dizendo que ela era sequestradora de crianças. Ela foi linchada no bairro. Depois viram que não era. Não era. Ela, na verdade, era uma mãe normal, morava no bairro. Inclusive no bairro que ela foi linchada, ela morava. Quer dizer, mas ela já tinha sido linchada. Então, assim, não seria positivo, porque a pergunta é, o cancelamento pode, em algum momento, ser positivo? Não seria positivo no caso? Não é positivo quando uma rede social, o Instagram, o Facebook, uma rede social cancela uma pessoa porque ela está ferindo uma ética, porque ela está saindo dos padrões, porque ela está fomentando o ódio contra um grupo. Não seria positivo isso? Sim, sim, porque até então, como o senhor já falou, seria a pessoa ali que ela faz um pré-julgamento. Ela vai julgar aquela pessoa, sendo que aquela outra pessoa não tem nada a ver com o que está acontecendo. Se provou que não, então vamos punir quem lançou aquela mentira que hoje é chamada tal da fake news, né? Só jogou ali aquela conversa no ar, jogou para aquelas pessoas. Aliás, se for falar disso aí, a gente vai para o outro lado, porque né, a gente passou aí por um período onde vários foram cancelados. Muito. E tem gente que nem estava falando grande coisa, nenhuma inverdade ou nada demais. Eu até tenho que ficar muito quieto, senão vão me cancelar aqui também, quer dizer. Dependendo do que você vai falar, né? Saíram cancelando um monte de gente. Mas assim, a pergunta, em relação à pergunta especificamente... Em algum momento, em algum momento pode ser positivo, ou não? Então, a questão, como o senhor perguntou aqui agora, ela pode ser positiva desde que, quando houvesse cancelamento, foi por causa de que leis foram quebradas, assédios foram cometidos. Então, a pessoa saiu do campo moral, do campo ético, para começar uma agressão, um ataque a determinada pessoa. Nesse caso, é só para impedir que algo pior aconteça. Então, mas a pergunta é essa. Em algum momento pode ser positivo? Então pode. Pode. Desde que seja dentro da lei. Mas pode. Pode. Eu só queria ouvir você falar isso. Pode? Pode sim. Porque, assim, tem casos e casos, né? Lógico, né? Mas eu acho positivo quando uma pessoa se prevalece da sua rede social para atacar um grupo, né? A gente sofre com isso, poxa. Nós, pastores, sofrimos com isso. E aí o senhor está falando... Quer dizer, então eu não acho bom que isso aconteça com um grupo de pessoas que se levantam para atacar o próximo, ou seja... Outro caso também, que a gente viu repercutir aí na mídia aí, da jovem que foi associada à sua imagem a de um outro cidadão com nome aí na internet aí, ela tentou explicar aquilo ali também, que não tinha nada a ver. Foi tão grande o peso que foi sobre a vida dela que ela também ela foi lá e tirou a própria vida também. Se a gente for buscar mesmo, Entendeu? a gente vai ver que tem vários casos assim. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, pais, eu acho isso uma maldade particularmente, mas eu vejo pais expondo suas crianças para ter like, para ter seguidor, para começar a ganhar dinheiro através disso, fazendo de uma criança um youtuber, né? Uma influência. Ela não tem mente para isso. Aí você chega a 12, 13, 14 anos, de repente seus seguidores desaparecem, acontece alguma coisa, aí acontece isso, você vê uma jovem tirando a própria vida. A exposição é muito grande, a verdade é essa. A exposição é muito grande. Bom, quem prega o evangelho sofre o cancelamento? Essa aqui acho que não... Nem precisa demorar, né? Quem sofre? Sofre cancelamento? Quantas vezes tiraram o missionário da mídia? Quantas vezes tiraram o missionário? Muitas vezes. Se ele fizer um posicionamento diferente, já tiram ele de lá, já não deixaram ele pregar. O Malafaia, alguns outros que são... A gente é peixe pequeno, como dizem, né? Mas assim, quantas vezes já fizeram isso? O pastor Jaime já passou por isso, né? E isso fala da nossa casa, né? Então, acho que isso aqui dá para passar, né? Essa pergunta, né? Todo mundo, nós concordamos, não há controvérsia, né? Verdade. Não há controvérsia, né? Quem prega o evangelho sofre com o cancelamento. Sofre, sim, e bastante, mais do que vocês imaginam, tá bom? Mais do que vocês imaginam. E tem coisas piores aí querendo acontecer, a gente tem que ficar orando. As redes sociais trouxeram mais malefícios
do que benefícios, pastores? Pastor, ela veio acompanhando, veio os dois juntos, né? Sim, mas aqui a pergunta é mais ou é igual? Eu vejo que tá no páreo aí. Tá no páreo porque... 50-50? É porque a gente vê que muitas pessoas estão hoje usando esse meio para ter o seu ganho, para viver, para fazer as coisas boas. E a gente vê uma outra metade também fazendo o uso para coisas ruins, infelizmente. Se a gente entrar ali, a gente vai ver... Metade, pastor? Também Entendeu? Pastor, eu já discordo um pouquinho do pastor Cícero, porque eu entendo que ela veio para trazer mais benefícios. Mais. O problema é de como as redes sociais estão sendo usadas. Então, eu entendo que, como ele falou, as redes sociais usam para você divulgar uma marca, uma imagem, você promover um evento, você se comunicar, a internet. Pregar, né? Pregar. A globalização ajudou. Na Covid Exatamente. salvou a gente, né? Exatamente. Ajudou bastante pra gente poder continuar cuidando das É igual ovelhas. exemplo, pastor, de uma faca. Com uma faca você corta um queijo, mas também você pode também matar uma pessoa. Então, não é a rede social em si, é a maneira como ela é usada. Como Então, se usa. o pastor fez acabou colocando aqui uma suposição 50-50, eu já peso coloco... igual pros dois. Eu já coloco diferente, já coloco 80-20. 80 que trouxe benefício e 20% é aquelas pessoas que fazem o uso Porque a errado. rede social em si é a rede social, né? A rede social em si é a rede social. O problema é quem usa a rede social. Isso, exatamente. Quer dizer, você vê que o Facebook hoje quase não se usa mais. O Facebook, quando apareceu, explodiu, né? Acabou com o Orkut. E tem gente que nem lembra o que é. A gente fala de Orkut, acha que é de comer, que é de iogurte, né? E nem lembra do que é isso. Aí o Facebook foi uma febre, mas aí dali partiu. O pessoal fica inventando um monte de coisa para poder fomentar essa área. Gera muito trabalho, gera muito dinheiro, né? Gera riqueza, gera muito serviço, mas enfim. Mas o problema é que, através das redes sociais, a gente vê cada golpe, cada situação. E isso tem aumentado muito também, né? Eu não sei se eu coloco 80-20, não. Mas 50-50 também não concordo, não. Também acho que também não porque é a gente vai mais benefício do que malefício, eu acho. A gente vai vendo que dentro desse mundo, vamos supor que hoje eu coloco aqui um versículo, tá lá. Aí você olha lá, tá 40, vamos usar um número baixo, 40 curtidas ou 2 comentários. O cara coloca lá um negócio lá, zoando alguém, tirando com alguém, aí já dá milhões. Então, o lado positivo que você colocou ali para alcançar, para abençoar, entendido por alguém, que aquilo ali não tem muito... Mas tudo bem. Muita relevância. Foi até né? bom você falar isso, Entendeu? porque olha só, a maioria dos jovens que explodiram nas redes sociais, explodiram com criatividade. E enriqueceram. E é direito deles, É direito, sim. É trabalho. É um mérito, né? Isso que é um mérito, né? O luva de pedreiro. Isso. Pô, o garoto é doidinho. Chamou a atenção, né? Pô, mas ele não tem estudo, não tem nada. Mas ele fez de uma tal maneira que arrebentou, explodiu, ficou rico de repente, saiu da pobreza para a riqueza de repente. Isso afetou muito ele. Hoje ele ainda está na mídia, mas já não é mais a mesma coisa, até porque é muito rápido, né? Você explode na mídia, depois vai viver daquilo por muitos anos, mas aí você já não vai ter a mesma evolução, a mesma mostragem, digamos assim, né? Aproveitou o mesma momento. Evidência, ele aproveitou o momento. Mas se a gente for reparar, a maioria daqueles que explodem e vai para a mídia e começam a viver disso, digamos assim, de uma maneira sadia, maneira boa, né? Correta, dentro do que eles entendem, de fé, de tudo, cada um com o seu cada um, né? Sim, sim. Não são coisas malignas, entendeu? Eu concordo assim, aí eu concordo com o senhor. Se você bota um vídeo com um monte de acidente, um monte de gente vê. Sim. Mas isso não é de hoje. Não é de hoje, né? Porque o que é desastroso, o que é ruim, chama mais atenção. Você vê até a televisão, né? Você vê que as pessoas veem muito essas coisas esses programas de violência e tudo, tem muito sucesso, né? Muito. Mas, por isso que eu falei, 50-50 eu acho que não. Eu não entraria 50-50. Mas também 80-20 também eu acho que não. Mas, pastor... Eu ficaria um pouquinho mais assim, um pouquinho mais
No meio Porque ali. tem muita armação, muita malícia, muita maldade através disso aí também, através da Mas, da pastor, mídia. se a gente for parar para pensar, para perceber, geralmente quando esses assuntos toma certa proporção, gera uma certa polêmica, como o pastor comentou, golpes, coisas que são feitas para querer prejudicar as pessoas, não é uma maioria, é uma minoria que acaba fazendo um barulho, acaba gerando uma polêmica e acaba comprometendo, corrompendo ali toda uma rede social. Então é uma minoria que ganha um certo Sim, destaque. mas o que ele falou foi no sentido de ter mais visualização do que outro que está fazendo uma coisa tranquila, né? E também tem muita gente que vai para a mídia, para as redes sociais e não faz nada que seja crime. Mas, poxa, vou te falar, pode não ser crime, mas está trazendo ensinamento para os jovens, para as crianças, que é tudo perturbação. A gente que tem, pela visão espiritual, digamos agora, né? Quer dizer, você vê que o cara está ensinando coisa ali que o meu filho jamais eu deixaria ver uma coisa daquela, né? Aqueles ensinamentos. Mas também não está fazendo nenhum crime, então a gente não pode, não tem como cancelar, digamos assim, né? Mas não é legal. Então, eu acho que, assim, já ouviu aquela frase, caiu na rede é peixe? Sim. Hoje, literalmente, está acontecendo isso, né? Quer dizer, então, a pessoa está ali e ela faz o que ela quer, entre aspas, né? E só o que estiver fora da lei, aí sim, realmente, a própria mídia vai tirar ele de lá, vai cancelar ele, porque ele já feriu a lei da ética. Passou dos limites, né? É porque Passou dos limites. a gente vai vendo que, assim, o que ele usou, tudo bem, a gente entende ali a questão que é minoria, que se usa e tal. Mas se não fosse as redes sociais, coisas que o maligno coloca na cabeça de adolescente, que nem aquela questão da baleia azul, que quanto jovem também. Se não fosse a rede social, uma criança que não tem acesso à internet, essas coisas, nunca ia saber daquilo ali. Quer dizer, então, quantas crianças estão ali, que às vezes os pais, às vezes eu brinco com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, eu estou ali toda hora, larga esse celular um pouco, vai fazer outra coisa. Tem que saber o que eles estão vendo, não tem jeito. Porque senão eles estão vendo algo que a gente não está vendo. Daqui a pouco eles estão sendo afetados por aquilo ali. Então, por isso que eu entendo que está no meio a meio ali. Então, vamos lá, para encerrar esse assunto. 50-50, É, malefício e meio a meio. benefício. É isso aí. 80-20. Mantém essa tese aí. 80-20. Tá bom, eu não vou falar o meu, não. Vou deixar vocês dois brigarem com isso aí. Vamos lá. Existem canceladores dentro da igreja? Como identificar o cancelador dentro da igreja, irmão? Como identificar? Eu vejo que o cancelamento dentro da igreja, ele passa a existir. Deixa eu só falar uma coisa. Cancelamento dentro da igreja não significa somente redes sociais, né? Não. Porque aí você tem uma relação pessoal. E você vê... o bullying é um tipo de cancelamento. Né? Você excluiu aquela pessoa do seu meio, entendeu que ela é diferente e deixou ela de lado. Então, ela não faz parte do nosso grupo. Isso é um cancelamento. Sim. Na igreja, a gente não está falando muito... A gente não está entrando muito no campo virtual, não. A gente está entrando no campo de relação pessoal. Né? Era isso que eu queria falar. Eu vejo aqui que dentro da igreja, às vezes, chega alguém ali, no culto ali, chegou alguém hoje pela primeira vez. E você identifica aquela pessoa um pouco diferente, porque ela faz isso, ela tem o seu costume de vida no mundo. E aí eu entendo que eu sou muito santo, então eu não vou me misturar com aquela pessoa, só que a gente está sendo diferente. Jesus, ele disse que quando ele via alguém doente, enfermo, ele tinha aquele sentimento, era movido de íntima compaixão. Ele falou, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, né? Então ele tinha esse sentimento e ele ia lá para... Até porque a pessoa doente, nesse sentido, ela não sabe que está doente, ela não se vê como doente. Quando Jesus fala que veio para os doentes, não para os sãos, ele está falando para pessoas que não se veem como doentes, não se veem como errados. A gente, com a visão espiritual, vai ver que eles estão num caminho que não é o caminho que Deus gostaria. Mas eles não se entendem desse jeito. Então, se eu não sei tratar e excluo essa pessoa, eu cancelei essa pessoa, ela vai entrar na minha igreja por uma porta, vai sair pela outra e não volta mais. Então, não é mais ou menos isso? Se a gente não entender que ela está precisando de cuidado e até ela abraçar, fazer todo o trabalho que tem que ser feito, ela vai chegar e vai falar assim, puxa, entrei ali e ninguém me viu. Sim. Ela não volta, então ela se sente o quê? Cancelada. Então, automaticamente, vai existir esse cancelamento dentro da igreja. Bom, pastor, respondendo aqui a pergunta, sim, existem muitos canceladores dentro da igreja e a gente consegue identificá-los porque, como a própria palavra diz, que no aprisco existem bodes e ovelhas. Né? Então, a gente consegue diferenciar, discernir quem é quem.
Quando a pessoa é ovelha, é porque ela já está liberta, ela tem a maneira de pensar dela mudou, ela começa a enxergar as coisas na luz da palavra, então ela tem um comportamento diferente. Agora, a pessoa que está na igreja e não mudou em nada, ela tem os mesmos pensamentos do mundo, então ela não se converteu. Então é um bode. Então, se colocar bode com ovelha, vai dar confusão, vai dar briga. Mas então, isso não faz dela um cancelador. Não. A questão do Só faz cancelador... dela ser diferente. Mas o fato dela ser diferente é porque ela não está na mesma fé, na mesma visão. Sim, A visão dela é totalmente diferente. A gente fala uma coisa e ela entende outra. A gente faz um... Então, mas isso faz dela um cancelador? Querendo ou não, sim. Porque querendo ou não, ela vai estar se voltando contra a gente, vai começar a querer colocar contenda, dissensões. Mas aí a gente está ali para mudar a vida dela mesmo, para Sim, abençoar. exatamente. Mas a pergunta foi se existe canceladores na igreja. Então, existe. Então, nosso papel, nós como pastores, é de tratar essa pessoa, cuidar dela, ensinar o caminho certo. Eu entendi. Mas aí o irmão vai estar fazendo uma comparação entre as ovelhas e os bodes. Eu entendi perfeitamente a sua colocação. Os bodes, então, a gente está tratando para que vire ovelha, isso, logicamente. se converta. Mas cancelamento dentro da igreja, eu também acho que existe. Né? Mas é tipo assim, por exemplo, você vai no grupo jovem, aí aquele jovem é diferentão. Né? Ele seria o bode, ele é diferentão. Então, por ser um bode, as ovelhas que já estão ali acostumadas com louvor, com pular, já conhecem a amiguinha, já conhecem o amiguinho, eles ficam nos seus grupinhos... Porque já tem amizade. Já tem. E ele, que chegou lá com um amigo, ele fica lá separado. Se ele não tiver um calor humano da pessoa incluí-lo e não excluí-lo, ele vai se sentir cancelado. Ele seria o cancelado e não o cancelador. Entendeu o que eu estou falando? Sim. No caso aí, o bode seria o cancelado, não seria o cancelador. É a ovelha que não está sabendo ser ovelha e está cancelando. Porque não é igual a mim, ou não conheço, não me aproximei, e a pessoa se sente excluída. Ela entra na igreja e ela não... Teve uma pessoa que falou assim, foi esses dias, ela falou assim, poxa, eu vim aqui, foi um trabalho de retiro que a gente faz. Né? A sua filha já foi no retiro nosso. Foi, sim, senhor. E a pessoa falou assim, caramba, vocês são diferentes. Parece que eu sou... Ela não era da nossa igreja, entendeu? Parece que eu sou dessa igreja há 300 anos. Vocês me trataram assim, como se tivesse, me botou no colo, sabe? Ela se sentiu incluída. Se ela se sente porque não é da nossa igreja, porque é de outra denominação, porque não conhecia ninguém, só conhecia uma pessoa lá. Se ela fica só com essa pessoa que ela conhece e a gente não abraça, não chega, ela ia se sentir cancelada. Seria o cancelamento, seria isso. Mas essa é a questão da igreja, que a igreja não pode viver... Não deveria, né? Não pode e não deveria haver grupos sociais dentro da igreja. Ao contrário, a igreja é para abraçar todos. Sim. Brancos, Mas negros, acontece. homens, mulheres, todo mundo tem que ser abraçado, tem que se sentir acolhido. Então, essa questão de, então é ter o grupinho, não, isso aí eu já acho também completamente errado. Então, querendo as ovelhas, acabam dando um mau testemunho para quem está chegando pela primeira vez, Então, quem está claro, com certeza, isso seria um mau testemunho, isso, mas então, acontece. E aí o cancelado, o cancelador, no caso, que a pergunta é o cancelador, não seria o bode, seria a ovelha. Seria a ovelha. Que pegou aquele que chegou ainda cheirando a pecado e a gente devia abraçá-lo, na verdade, para limpá-lo. O certo é esse, o certo seria esse. O certo é esse. Bom, nós vamos agora a um intervalo bem rapidinho, tá? Não vai demorar nada, esse assunto vai render muito ainda. Nós vamos a esse intervalo e voltamos já com Conexão. Não saia daí. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre a cultura do cancelamento. Estou aqui com o pastor Cícero e com o pastor Bernardo falando sobre esse assunto, que é bem relevante, né? Bem atual. A gente precisa falar muito sobre isso para que a gente não cometa esse erro e a gente não se torne um cancelador, digamos assim, né? Já vimos que há benefício, há malefício, as redes sociais... Pode pender para os dois lados. Já vimos que dentro da igreja pode ter canceladores, a gente tem que ter muito cuidado, porque se tem cancelador é porque tem alguém sendo cancelado dentro da igreja. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que saber abraçar as pessoas. Enfim, tem muito assunto. Mas agora, pastores, nós estamos com um quadro que é o Abre Aspas. E o Abre Aspas de hoje fala sobre o medo do cancelamento. Medo do cancelamento afasta jovens do debate político nas redes sociais. Vamos ao Abre Aspas.
O jovem brasileiro, apesar da forte presença nas redes sociais, considera o debate político atual agressivo e intolerante, a ponto de levar a maioria deles, 83%, pastores, 83%, a não comentar sobre o tema em seus perfis. Para 59% deles, o medo de ser julgado, cancelado ou tratado de forma agressiva justifica a opção pelo silêncio. Os dados estão em uma pesquisa realizada pelo IPEC, antigo IBOP, junto a 1.008 jovens de 16 a 34 anos entre 18 e 21 de setembro de 2021. A faixa pesquisada representa um contingente total de 58 milhões de votos. Apesar de correr dos debates políticos nas redes sociais, o estudo mostra que a maioria dos jovens estão dispostos a participar da vida política na faixa etária de 16 a 18 anos, cujo voto é facultativo. 82% dos entrevistados disseram que vão tirar o título de eleitor para votar nas próximas eleições. Quando perguntados sobre o motivo, 29% dizem que o momento político preocupante exige isso. 28% querem exercer o seu direito de voto e 25% afirmam que os jovens devem participar da vida política. Esse contingente representa cerca de 5 milhões de votos. A fonte é o hojeendia.com.br. Então você vê que os jovens eles querem se envolver, mas não querem se expor. Não é isso? Sim. Se você fosse resumir essa pesquisa, eles querem se envolver na política, mas eles não querem se expor, porque quando se expõe, você não sabe quem vai assistir, né? Não sabe quem está do outro lado, e aí, de repente, você tem 200 amigos, mas aí você se abraça um lado político e você, do nada, perde os 200 amigos. Porque ninguém vai... Aqueles 200 foram contra, eles são de outro lado político e preferem perder uma amizade por causa disso. Você vê como é sério essa situação do cancelamento, né, pastores? Pela imposição, né? A imposição que tem sido colocada para os jovens hoje. Até saiu uma matéria esses dias aí que aumentou, né? A questão dos jovens tirando o título, as pessoas que não aqui fala sobre isso, né? 29% dos jovens dizem que vão tirar o título, 82%, aliás, dos entrevistados, vão tirar o título porque querem votar nas próximas eleições. E é bom mesmo que os jovens se atualizem mesmo dentro da política, porque quando a gente tem a verdade, a gente consegue vencer a inverdade, seja a mentira, né? Então, e quando há a exposição de um pensamento, aí, como eu falava no início, há a imposição de um pensamento do outro. Esse camarada aqui, ele não pensa como a gente, então vamos deixar ele de lado aí. Então, ele pode perder um benefício hoje, pode perder um benefício amanhã, né, dentro que o governo dá, porque não tem o mesmo pensamento ideológico que aquele grupo tenha. Por isso que o medo existe hoje dessa exposição. É uma discussão muito grande, na verdade. Exatamente. Entendeu? Eu acho que os jovens, dentro do que a gente viu aqui no Abre Aspas, a preocupação maior dos jovens é a exposição. Eles têm uma vida social, né? Eles têm uma vida pela frente. Eles não querem amanhã ou depois ser cancelado, vamos usar o termo, né? Ser cancelado de estar, por exemplo, numa faculdade ou numa empresa, porque eles se posicionaram. Né? Então você vê muita gente que até bate palma, mas a posição dela é outra. É outra. Na mídia, ela bate palma. Bate palma porque ela está indo com a maioria. Bom, a maioria está aqui, então vou ficar com a maioria, vou ficar quietinho na minha, vou ficar com a maioria. Nem todo mundo tem essa força de chegar e falar, eu vou contrariar. Eu não penso assim, eu vou impor meu pensamento. E se você quiser, tudo bem, se não quiser, mas meu pensamento é esse. A minha ideia é essa e eu vou comprar essa ideia aqui. Alguns fogem disso e preferem, na mídia, concordar com a maioria. Fora da mídia, ela tem outra posição. Mas, pastor, isso aí como o senhor falou, é uma questão, assim, polêmica, mas, ao mesmo tempo, eu também percebo que se o jovem não tiver um posicionamento, não tiver uma ideia, um conceito, é tudo que o pessoal que faz coisa errada, que promove dissensão, terrorismo, que promove aquilo que é errado, é tudo que eles querem, que aqueles que têm um pensamento sadio, correto, se calem. Está em cima do muro, né? Se calem. Porque se eles se calarem, aí eles vão começar a fazer um barulho maior na sociedade. Você não vem comigo, mas também não fica contra mim. Isso.
É menos um Isso. Aí que a eu tenho que pessoa, combater, né? aí querendo, a pessoa está sendo um pouquinho, tipo que um hipócrita. Ela tem um posicionamento, mas ela prefere ficar calada para não sofrer um cancelamento. Então a pessoa, ela não tem um pensamento, ela tá dividida. Porque a pessoa quando tem um conceito, um pensamento, ela tem uma ideia, ela não vai ficar com medo do que pode acontecer. Ela vai ficar com medo de alguém ser contrário a ela. Ela tem um posicionamento. Assim, a controvérsia. Não é, a questão, às vezes, não é o medo. A questão, às vezes, é um momento, né? É um momento. Por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro. Você está numa área de uma facção. E você vai falar mal dessa facção ali? Não vai. Você não vai entrar em concordância com a criminalidade, mas também não vai ser abusado bastante de chegar ali e zombar daquela facção. Não é? Então, assim, você tem uma posição, mas você vai impor sua posição de uma maneira que não aflige a outra pessoa. Exatamente. Né? Com entendimento, sabedoria, sem querer também causar Sem trair seu próprio conceito. Sem querer trazer um problema desnecessário, né? Desnecessário. Agora, em relação, assim, lógico, a gente está falando de uma maneira bem generalizada, né? Isso. Se, por exemplo, fé não tem como. Você é fé, você é de Cristo. Tem que viver. Então você é ou você não é. Você é um jovem, por exemplo. Aí você tem um grupo de amigos na faculdade. Aí ali fuma, bebe, xinga, tem a sua fé, mas faz tudo isso porque essa fé não ensina a santidade, não prega a santidade. Então, a pessoa pode vir como ela bem entende, é a fé dela, tudo bem, cada um respeite a sua fé. Sim. Você agora não vai ficar no meio desse grupo e para ser aceito por esse grupo, você vai fazer a mesma coisa que eles fazem. Aí realmente a hipocrisia está reinando, como o senhor falou, né? Ela não está sendo luz, ela está nas trevas e não está fazendo nenhuma diferença. Então ela está igual ao pecador, está igual à pessoa mundana. Então não Se é uma for olhar diferença. para esse lado de fé. Isso, mas de aí fé. você tem o lado político. Quer dizer, você está numa faculdade, você vai se expor publicamente nas redes sociais, né? Se expor ali que a sua posição é essa. E você está num meio, de repente, que é totalmente o oposto. Você vai ser cancelado ali, você vai sentar lá até o professor vai te colocar lá no canto e já vai te olhar de cara feia. E se vacilar, se você fizer um risco diferente, ele vai te tirar um ponto daquele risco diferente que você deu. Quer dizer, não é que você vai se anular, mas você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. Também não vai ficar ali sozinho, né? Você tem que ter sabedoria para lidar com isso pastor, o senhor tocando nesse assunto, desperta para algo interessante. Às vezes a pessoa tem muita dedicação, muito empenho em defender um lado político, aquilo que ela acredita, e a fé não tem. Puxa vida. Se ela defendesse a fé dela, como ela defende, às vezes, um partido político, um posicionamento político... O evangelho... Poxa... Aí, já tinha ganho vários jogos já. Ela não se expõe àquilo que ela é porque ela não quer ser cancelada. Se eu falar que eu sou um crente aqui, não vão querer... não vão me aceitar. É uma conveniência. Vão me excluir. Vão me excluir, isso aí. Isso aí é complicado. É uma conveniência. Fé é diferente. Isso. Eu acho que fé é diferente. Fé não tem negociação. Eu tenho Fé não tem negociação. Eu tenho isso comigo. Onde eu vou, eu sou pastor. Eu tenho esse negócio comigo. Não tem. Eu vou e falo, acabou e pronto. Se quiser me aceitar, vai me aceitar. Senão, fazer o quê? Acabou. Fazer o quê, né? Romanos 12,14, pastores. Romanos 12,14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Quer dizer, a gente está falando de tudo isso aqui, né? Quer dizer, se eu posso abençoar, por que eu vou amaldiçoar? Se a Bíblia me exorta a abençoar e não amaldiçoar. Né? Então, esse texto, e a gente sabe que tem vários outros textos que concordam com esse texto, né? Quer dizer, como é que você vai anular uma pessoa e deixá-la de lado só porque você não concorda? Porque tem gente que não concorda com um porque tem tatuagem, outro não concorda com o outro porque tem um piercing, outro não concorda com o outro porque raspou o cabelo, outro não concorda porque deixou o cabelo grande, outro não concorda porque a roupa é muito grande, outro não concorda porque a roupa é muito curta. Tem várias igrejas, várias doutrinas, vários ensinamentos. Todos são seres humanos. Alguns estão doentes, alguns já estão sãos. A gente precisa rever muita coisa, né? E essa questão do abençoar, né? E não amaldiçoar. Às vezes, dependendo do que houve ali, a gente vai ter que esquecer. Na verdade, na verdade, você não vai esquecer. Mas você tem que entender que o que Jesus passou, né?
para a gente estar aqui hoje, para a gente estar hoje servindo a Ele, foi pesado também. Então a gente tem que lembrar do que Ele viveu para a gente poder perdoar o próximo. Porque se Ele morreu E que para ele nos fez salvar, isso, ele sofreu o que ele sofreu, do jeito que sofreu, isso não foi só pelos certinhos, é porque foi por todo mundo. Todos. Então a gente precisa olhar todo a mundo com gente esse tem olhar. exemplo de personagens na Bíblia que... eu falo muito de Paulo lá, quando tomou aquelas pancadas, ele e Silas lá tomando aquelas pancadas, preso, acorrentado, e lá dentro ele foi louvar a Deus, foi cantar. E quando aquele soldado pega aquela espada para poder tirar a vida dele, fala, opa, não faça isso não, está todo mundo aqui. Paulo poderia ter um pensamento em que sentido? Não, Deixa ele se matar e vão fugir. não, vamos embora, porque esse cara meteu o chicote na gente Esse aqui. cara ia eu- matar a gente amanhã de manhã, poxa. Então, não faça nada não, está todo mundo aqui. Mas é Entendeu? outro pensamento. O evangelho muda Entendeu? a gente Então, realmente. Né? Ele ali, ele abençoou, então não só abençoou aquele homem que estava ali, como chegou na casa dele. Então, quando você está Abençoa a família abençoando, também. E abençoa a gente, né? Porque se hoje a gente tem uma promessa para a nossa família, é graças ao que aconteceu ali. isso aí. A gente tem uma promessa que hoje é para minha família. Eu falo para o povo, para as pessoas que eu prego. Eu falo, ó, seu filho está assim? Tá. Fica calmo. Porque a Bíblia fala você e sua casa. Ele é sua casa. Vai acontecer. Vai acontecer, não sei como. Vai. E eu falo mesmo, ó, pode ser na hora da morte. Pode ser que ele morra. Mas vai acontecer. Deus vai honrar acontecer. essa promessa. É promessa, eu creio que é promessa. Tem que abençoar. E aconteceu porque Paulo e Silas foram. É, Então, abençoar, né? abençoar. Nunca amaldiçoar, né? A questão também, pastor, é que é necessário a gente colocar em prática que a nossa vida, nosso estilo de vida tem que ser como o de Jesus, nosso exemplo tem que ser como o de Jesus. Então, se aparecer certas situações, certas circunstâncias, temos que fazer essa pergunta: como é que Jesus agiria? Qual seria a postura dele? Qual seria a atitude dele? E Jesus, ele atendeu pessoas do povo judeu, atendeu pessoas do povo gentil, mas a gente vê que o tratamento com a pessoa em si era um. Então, a gente não pode começar a fazer dissensões, não pode Sim, começar a fazer diferenças. E é um Isso erro que antigo. atrapalha. O Pedro fez isso por um bom tempo. Ele tratava os judeus diferente dos gentios. Isso. Aliás, o Paulo ficou chateado com Pedro e separou do Pedro por causa disso. Né? Então, mas depois Deus mostrou para ele que também veio para os gentios. Né? E o Pedro, então, Deus mostrou isso para ele claramente. Né? Ele salvou uma família inteira de gentios, né? O Pedro, né? E mandou batizá-la. Então, aí ele percebe, então, que... O centurião Cornélio, né? O centurião Cornélio. Ele e a família toda, que foram batizados no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Quer dizer, aí o Pedro falou, pô, caramba, eu errei até agora. Reviu os conceitos, Reviu os conceitos. Vamos lá, então. De modo geral, a sociedade apoia essa cultura do cancelamento? Assim, generalizando. Há um apoio a isso? A sociedade apoia é isso? tipo uma moda, é um tipo modismo. É uma coisa que é usada para trazer um certo conforto, um certo senso de justiça, onde uma certa parte da sociedade pensa de uma maneira e quando vê, de repente, um cancelamento, vê algo sendo feito nas redes sociais... Assim, Vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto só para querer apoiar, para querer fazer parte de uma ação. De um modismo, de um movimento. Isso. O pastor Cícero, minha mãe falava assim, quem vai pela cabeça do outro é piolho. Minha mãe falava isso assim, quem vai pela cabeça do outro é piolho. Mas assim, é o que a gente mais vê, o que o pastor Bernardo acabou de falar. É o que a gente mais vê. A pessoa não tem nem opinião própria. Ela vê que a maioria está falando que sim e ela fala que sim também. Ela vai... Não, é isso mesmo, tem que ser por quê? Porque eu ouvi fulano falando, ciclano falando, eu vi todo mundo falando isso aí, ó. É isso mesmo. Aí você vai perguntar a pessoa não sabe, não pesquisou, não foi ver a história, não foi ver se é aquilo mesmo. Ela simplesmente foi porque a maioria está falando, eu estou com a maioria, porque senão você é excluído. Você é cancelado, não estou com a maioria, você é excluído. Isso acontece. Acontece porque as pessoas não buscam saber a realidade. O povo sofre porque falta conhecimento. Isso aí, ela não busca saber a realidade e vai, como o senhor falou, como piolho. Vai como piolho, vai pela cabeça, porque fulano falou, ciclano falou, então é isso aqui, acabou. E quando percebe, ela já fez uma besteira muito grande, porque condenou alguém, destruiu a vida de alguém, cancelou alguém. Entendeu? E se o senhor me permite falar, até uma frase que o pastor Mike, nosso líder estadual, ele comenta de vez em quando nas reuniões ministeriais e com o povo,
ele chega a dizer que nós temos que ter muito cuidado com 3 frases que são ouvidas muito hoje em dia. Me falaram, me disseram, eu ouvi dizer. Aí isso começa a mudar a forma da pessoa pensar. Então ela começa a entrar numa onda, começa a entrar numa vibe e começa a se moldar, a se guiar por aquelas coisas. Às vezes não é nem verdade, às vezes soltaram ali, jogaram nas redes sociais para ver qual ia ser a repercussão. E a pessoa, por estar ligada à mente, ao pensamento de outras pessoas, ela acaba embarcando nessa viagem. Pois é. E quando vai ver, já está com a mente, os pensamentos deturpados e pensando de maneira errada. Não tem opinião própria, né? Sem opinião própria, na verdade, né? Porque ela vai pela opinião dos outros. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. A pergunta de hoje no quadro Opinião é: qual a sua opinião sobre a cultura do cancelamento? Qual a sua opinião sobre a cultura? Eu acho que algumas pessoas nem entendem bem isso, na verdade, né? Porque e cancelam as outras sem nem perceber que estão entrando na cultura do cancelamento, até por isso que a gente acabou de falar, de ficar indo pela cabeça dos outros. Né? Mas vamos às ruas então agora, vamos no nosso quadro Opinião ver o que as pessoas responderam sobre a cultura do cancelamento. Vamos lá. Eu acho que o cancelamento, ele prejudica muito a saúde mental das pessoas que estão sendo canceladas, mas eu acho que, de certa forma, a internet ela veio para mostrar e ajudar no desenvolvimento da sociedade. Eu acho que prejudica bastante, né? Claro que tem que saber ter um psicológico bom para isso não afetar muito a saúde, né? Acho que depois que inventaram a internet aí, as redes sociais, virou uma terra arrasada. Tira como exemplo o que aconteceu com o menino Gui, uma criança inocente que fez só uma brincadeirinha cantando a música que o Botafogo é bairro. E as ofensas que fizeram, botando até a saúde do menino, a doença do menino, entendeu? Se a pessoa posta alguma coisa, aí as outras vão... Pô, eu sou assim, eu vejo a matéria, qualquer coisa. Se eu não estou satisfeito, eu saio. E não chego ali, vou entrar e vou responder, vou ofender. Eu acho isso um crime. E em cima disso, eu achava que tinha que pegar a inscrição da pessoa lá, se tem como descobrir quem é a pessoa, e cancelar. Entendeu? Excluir ela da rede social. Eu acho que o cancelamento, eu acho que é benéfico. Ela, de certo ponto, faz a gente refletir, né, com as nossas ações. Então, eu acredito que esse cancelamento, ele sendo, né, de uma forma sadia também, né, porque a gente não pode extrapolar ali os limites, né, mas a cobrança, ela tem que existir de todos os lados. Assim, desde que você não passa para agressão, ofensas, né, enfim, esse racismo e tudo mais. Acho que tem um limite ali do cancelamento. Eu acho que você reprimir, né, e você falar, você expor a sua opinião de uma forma sadia, né, de uma forma que você não machuque a outra pessoa, eu acho que esse é o limite. A gente não pode perder esse ponto, né, de não ofender. Falar a verdade, falar o que você está sentindo, falar do seu coração, mas sem agredir, sem ofender, sem diminuir. Sabe, pastores, eu acho que a maioria pensa assim, igual esse homem falou aí. Né? E eu até brincava aqui em off, né? Pela primeira vez vou concordar com o vascaíno, né? Pela primeira vez... desculpa, pastor Jaime. Pela primeira vez eu vou concordar aí com o vascaíno, mas porque assim, o homem foi perfeito, né? Quer dizer, se eu entrei, não gostei, eu saio. Eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa, eu vou cancelar aquela pessoa, vou atacar aquela pessoa. Ele até deu o exemplo do Gui, do garoto que fez uma brincadeira com o Botafogo, foi muito atacado. Quer dizer, não há necessidade disso. Mas o homem, eu até costumo dizer que eles não aprenderam nada com a Covid, né? Porque o que o mundo passou hoje era para todo mundo ser muito mais amável, muito mais tranquilo, né? Mas parece que o mundo está com mais ódio depois da Covid, uma coisa difícil de entender. Agora, eu concordo plenamente com o que ele falou, né? Quer dizer, se você não sabe, se você não gostou, vê outro vídeo. Vai ver outra coisa. Vai para um outro YouTube, vai para uma coisa que te interessa. Eu não vejo nada que não me interessa. Se não tem nada a ver com a palavra de Deus, para que eu vou ficar vendo aquele negócio ali? Para quê? Uma coisa que me gera ódio, me gera ira, para que eu vou entrar nesse assunto? É meio sem sentido, né? Muito. Mas todo mundo está vivendo isso. Que nem um comentário ali, uma jovem comentou que a internet veio para melhorar a sociedade. Acho que não veio melhorar, né? Atrapalhou muita coisa. E acho que o que melhorava é a gente estar
que a gente está aqui agora, né, sentado aqui, a gente conversar aqui, tá junto ali, batendo um papo, conversando. Antigamente a gente brigava aqui, no outro dia já era amigo. Não tinha esse negócio de cancelamento, não. Antigamente era assim. Entendeu? Eu lembro que a gente ia pro campo de futebol. Entendeu? Pô, eu lembro uma vez que o cara quase quebrou minha canela. Quase. Mas no dia seguinte a gente já estava rindo, se divertindo, brincando. Então a gente. Hoje não. Hoje você faz amizade, que na verdade não é amizade, né? São virtuais, né? Então, para gerar ódio é mais fácil. Existia aqueles nomes, né? Ah, você é isso, é bullying hoje, né? Chamava apelido na época. E pregaram em mim aqui, não vou ficar falando essas coisas aqui, senão... Mas como é que eu venci aquilo ali? Eu não dava atenção. Aí, quando eu não dei atenção para aquilo ali, acabou. Morre, venci né? aquilo aquilo ali, que a gente falou outra vez, né, pastor Bernardo? Né? Sim. Quer dizer, você não entrar na discussão, termina morrendo no assunto, acabou. Isso se é uma for coisa... se exceder, a gente vai pro jurídico. Isso é uma coisa que já está entranhada no ser humano. Se eu ver, às vezes o ser humano tem a necessidade, quase que a vontade sempre de criticar, murmurar, falar mal. A gente vê isso na época do povo de Israel, Isso no é deserto, antigo, isso já é antigo. Então, a pessoa Aliás, que sabe se eu quando controlar, ela percebo consegue isso, se eu ver me bem. retiro. Quando percebo isso, eu me retiro. Já saio da Sai fora. Não vale a pena entrar nessa aí. Eu já saio. Não, esquece isso aí. Vamos embora. Vamos para outra. Vamos para outra, porque tem muito mais... Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 66 livros para poder ler e pregar. Só coisa boa para dar para o povo. Eu vou perder tempo? Não tem como. Não perco mesmo. É. Não perco mesmo. Amigos, o X da questão de hoje diz o seguinte, ó, como agir quando se deparar com cancelamento na internet? Vamos ao X da questão. Como se deparar, então, como se comportar, né? Quando você se depara com o cancelamento na internet. Eu acho que você tem que lembrar de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Quando você, então, para pensar nisso, você, então, entende que Deus, ele lhe ama desse jeito, você acalma um pouco mais, né? Você não entra nessa doideira que é essa coisa de internet. Eu até digo que a internet, ela melhorou, principalmente no sentido de ligação, porque hoje você consegue falar com uma pessoa que está no Japão. Antigamente você não conseguiria, né? Falar com aquela pessoa. Então você fala e vê aquela pessoa. Então melhora a sociedade, evolui a sociedade, mas fez a sociedade retroceder no que diz respeito à relação interpessoal. Aí a sociedade regrediu com a internet. Então tem que ter um cuidado muito grande. Está enfrentando isso? Está enfrentando essa situação tão difícil que muitos jovens até tiram a própria vida por causa disso? Lembre, tem um Deus que te ama tanto que deu o Filho dele para morrer por você. Aí você vai esquecer tudo, você vai se voltar para Deus e esse cancelamento não vai te afetar tanto como tem afetado a vida de alguns jovens por aí. Tá bom? Esse é o X da questão de hoje. Bom, amigos, nós estivemos aqui falando sobre a cultura do cancelamento. Eu estive com o pastor Cícero, lá da nossa igreja do Rocha. Deixa eu pegar aqui a nossa cola. Sempre eles colocam o sobrenome. Geralmente eu conheço vocês pelo primeiro nome, né? Então, Cícero Diniz. Cícero. Você é parente do técnico do Fluminense, não, né? Não. Você é tão calminho, né? E o Diniz é tão agitado, né? alguém vai terminar cancelando o Diniz de tão agitado que ele é, né? Bom, mas nenhuma implicância com o Diniz, nem com os tricolores, pelo amor de Deus, hein? O senhor, então, está no Rocha. O seu endereço, os seus horários, para que o povo de casa possa lhe procurar. Foi um prazer tê-lo aqui no Conexão. O prazer é meu, pastor. O meu endereço é Avenida Edson, na verdade, 3001. Meus cultos ali é segunda, quarta, sexta, 9 da manhã, 14 e às 19 horas. Domingo, 8 da manhã e também às 18. Estou ali para te receber e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Estrada Edson. Não, Avenida Edson. Avenida Edson. Avenida é aquela Edson. avenida que sobe. Ah, não, é aquela principal, né? É a principal. Que vai para Alcântara, né? Isso. Tá, então ali é a Avenida Antiga Edson. Maricá, né? Antiga Avenida Maricá. Antiga Por isso que eu Maricá. tô pensando que é Avenida Maricá. É Edson Isso. agora. Tá bom. Qual o número mesmo? 3001. 3001.
Também estive aqui falando sobre a cultura do cancelamento com o pastor Bernardo Batista, lá da nossa igreja de Jardim América. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? Seu endereço e seus horários para o pessoal te procurar. Pastor, o prazer foi meu e foi uma honra estar aqui nesse programa. E a nossa igreja está localizada na Rua Professor Costa Ribeiro, número 615, lá no ponto final de 774. E os dias e os horários, pastor, é segunda, quarta, sexta, 8, 15 e 7h30. E nos domingos, 8 e 7 da noite, para abençoar o povo. Você, morador de Jardim América, dos bairros vizinhos, vem estar conosco, você buscar a Deus e ter um encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Estamos, então, conectados já, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amigos, eu me encontro na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas, pela família, libertação, mas domingo, muito especial. Traga a sua família no domingo, você não vai se arrepender. 7, 9, meia, 15 e 18 horas. Eu espero por você e tenho certeza que você vai sair dali impactado com a boa e perfeita palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço, meus amigos. O Conexão fica por aqui. Até o próximo programa.